Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa terceira aula da unidade 3, estrutura sequencial, do curso Fundamentos de Programação em C. Na nossa terceira aula da unidade 3, nós vamos estudar os comandos de entrada e saída na linguagem C. Fica com a gente que a aula de hoje tá massa. Beleza, próximo passo é entender como é que eu faço entrada e saída em C, ou seja, quais são os comandos para fazer entrada e saída de dados na linguagem C. Vamos começar com o mais fácil, que é o comando para saída de dados em C. Até já comentei e já mostrei alguns exemplos do comando printf. Bom, o comando de saída é um comando utilizado para mostrar dados na tela, ou na impressora, ou em qualquer dispositivo de saída. Para nós, nesse momento, vamos assumir que é a tela, ok? Que é a tela do seu computador. Comando para saída de dados em C, nós já até exemplificamos, mostrei alguns exemplos básicos, é o printf. Ok, formato padrão de printf é printf, abre parênteses, coloco uma string dizendo qual o formato da saída do dado. Então, nesse caso aqui, está dizendo que eu vou pegar o valor de uma variável e formatar como um decimal, como um inteiro. E de onde vem esse valor? Depois da vírgula, ó, coloco a variável. Então, de onde vem esse valor que eu vou formatar como inteiro? Vem da variável x. Nesse segundo exemplo do printf, eu começo com uma mensagem, conteúdo de x igual, %d, fecho a minha string, vírgula x. Onde tem esse %d, está dizendo que eu vou substituir esse %d por um valor de uma variável, que no caso é a primeira variável depois da vírgula, que é o x. Eu vou pegar o valor de x e formatar como decimal, como inteiro. Próximo exemplo, eu tenho printf, aí a string, conteúdo de x igual a %f, fecho as aspas. Então aqui nesse %f, está dizendo que o valor de alguma variável vai ser inserido nesse ponto formatado como se fosse um float, um real. E esse valor vem de onde? Da variável que está depois da vírgula, a variável x. Mais um exemplo do printf. Começo com a string conteúdo de x igual %5.2f. Depois, vírgula, x. Fecho a string, vírgula, x. Bom, aonde tem esse %5.2f, isso vai ser substituído por o valor de uma variável. Qual variável? X. E o que é que esse 5.2f está me dizendo? Que eu vou formatar o valor da variável x utilizando 5 dígitos para a parte inteira e 2 dígitos para a parte decimal. Ok, e se eu quiser imprimir o conteúdo de uma variável do tipo char, ou imprimir um valor como se fosse um caractere, então você vai usar o %c. %c é usado para variáveis que armazenem um único caractere. E se for um conjunto de caracteres, um string, então nós vamos usar o %s. %s é usado para variáveis que armazenam um conjunto de caracteres. Professor, e os comandos de entrada? Vamos lá, vamos ver qual é o comando de entrada em C. Bom, o comando de entrada ele é utilizado para receber dados que são digitados pelo usuário. Na verdade, fornecidos por algum dispositivo de entrada. O principal deles, como eu já mencionei, o teclado. Então, os dados são recebidos e são armazenados em uma variável, em uma ou mais variáveis. O comando para fazer entrada de dados em C é chamado scanf. Então, o scanf ele vai armazenar os valores que você digitar até que você pressione a tecla Enter. Para usar o scanf, eu preciso da biblioteca stdio.h. Por isso que lá no comecinho do meu programa, antes da função main, a gente coloca sharp include stdio.h. Então, eu vou precisar dessa biblioteca stdio.h para que o scanf funcione. Por que isso? Porque, lembra, stdio.h é uma biblioteca. Uma biblioteca tem um conjunto de códigos, um conjunto de funções que já foram escritos por alguém para fazer tarefas difíceis e que eu quero reusar. Bom, uma dessas funções é a scanf. Então, lá tem um trecho de código. Nessa biblioteca stdio.h tem um trecho de código chamado scanf, que faz a leitura de dados. E para que eu não tenha que fazer na marra, na unha, eu vou adicionar essa biblioteca no meu código e usar o trecho de código que já está preparado lá, prontinho para a gente usar. Beleza? Por isso que eu preciso dar um include na biblioteca stdio.h.
Vamos ver um exemplo? Certamente que sim. Então, como é que seria a sintaxe do comando scanf? Scanf, depois o formato da entrada, ou seja, você vai ler aqui o %d, está dizendo que você vai ler um decimal, você vai digitar um valor inteiro. Depois da vírgula, a variável que vai receber esse valor. E a gente sempre coloca com esse i comercial, que depois, quando a gente for estudar ponteiros lá no final da disciplina, você vai entender. Mas ele significa o endereço da variável x. Então, na verdade, o i comercial x significa o endereço da variável x. Então, isso aqui está significando o seguinte: leia um valor inteiro e coloque no endereço da variável x. Ou seja, na variável x. Então, o valor digitado será armazenado na variável x. Vamos ver alguns exemplos de entrada e saída. Vamos lá para o código. A few moments later. Voltando para o nosso código, vamos ver aqui os comandos de entrada e saída. Eu já tinha definido anteriormente uma variável x. Lembram dela? X está declarado lá no começo do meu programa. Ó. X é um inteiro. X é uma variável do tipo int. E eu atribuí o valor 10 aqui. Depois eu somei mais 2 e atribuí o valor 12. Ok, para brincar com essa variável, eu agora estou atribuindo o valor 0 na variável x. Em seguida, o que é que eu estou fazendo? Um scanf, %i, ou seja, um inteiro. Vou ler um inteiro digitado pelo usuário, a partir do teclado, e vou colocar esse valor na variável x. E depois eu vou imprimir aqui, ó, o valor da variável x como um inteiro, como um decimal. Se você tiver problemas no seu compilador de estar usando o scanf e ele não lê, passar direto, é muito provável que esteja ficando lixo na stream de entrada, que a gente chama de std_in. Então tem duas formas de resolver esse problema. Estou dando bizu aqui. Bizu do tio Zé. Se o teu scanf não estiver lendo do teclado, ou está lendo o primeiro valor e está passando, não executa os scanfs seguintes, bizu do tio Zé. Você pode dar um flush std_in para limpar essa stream de entrada. Tá? Ou outro bizu, né, que é mais gambiarra, mas é bizu também, é usar o getShap para pegar o /n que está ficando na stream de entrada e está atrapalhando o seu scanf. O meu eu vou deixar comentado porque eu não estou tendo esse problema. Então, vou ler o valor inteiro e armazenar na variável x. E aqui eu estou imprimindo o valor da variável x, só para a gente testar. Se você tiver um problema com o scanf, só lembrando, muito provavelmente o problema é que o /n, o enter, que você digita após o número inteiro, ele vai ficar no buffer da std_in, ou seja, na stream de entrada. E quando você chama o scanf seguinte, logo após ele vai pegar esse /n e aí você não vai conseguir fazer a leitura correta. A solução mais lógica para fazer isso, como eu já falei, é usar esse flush std_in para limpar esse buffer de entrada, ok? Ou outro bizu, usar o getShap. Vamos colocar aqui para rodar. Então vou executar. 3 hours later. Aqui eram as impressões que já havíamos executado antes. Ele parou aqui no scanf, nessa linha 60, e está esperando que eu digite um número. Eu vou colocar um número aqui para a variável x. Eu vou colocar 13. Então, ele vai ler o valor 13, jogar na variável x e logo em seguida ele vai imprimir o valor da variável x, que é 13. Beleza? Mais ou menos. Ok, agora para finalizar esse exemplo, depois desse comando de scanf, onde eu estou lendo o inteiro e colocando na variável x, eu vou agora colocar uma mensagem, vai ficar mais bonitinho, ó, printf, digite o valor de x. E aí eu vou dar um novo scanf, ler agora como %d, eu estava lendo como %i, agora eu vou ler como %d e jogar, atribuir o valor lido na variável x. Beleza? E em seguida eu vou imprimir agora uma mensagem, o valor de x é, e aí o valor da variável x. Ok, vou rodar. Parou no primeiro scanf, tá? Eu vou colocar um valor, por exemplo, 9. Então, ele imprimiu 9, tá? Que é essa linha bem aqui, ó. Leu 9, imprimiu 9, depois ele foi para a próxima linha, onde ele imprime essa mensagem. Digite o valor de x, tá aqui, digite o valor de x. Ele agora está esperando que eu digite um novo valor e coloque na variável x. Depois ele vai imprimir o valor de x é esse novo valor.
Como eu tinha colocado 9, eu agora vou colocar 8. Então eu entrei com o valor 8 e ele vai imprimir. O valor de x é 8, beleza? Cheguei na última linha do meu programa, return 0, o programa encerrou, o programa finalizou. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar agora para os slides, tá? Para finalizar a aula de hoje, como é que eu faço comentários em linguagem C? Já usei lá no meu código, não sei se você reparou. Mas, o que é um comentário? Comentários são textos que eu coloco para esclarecer o meu programa, para dizer qual o significado de uma variável, qual o valor que ela armazena, o que eu estou fazendo com determinado laço, enfim, com determinado comando. Então são textos que podem ser inseridos no programa com o objetivo de documentar o programa, de esclarecer o programa, tá? E eles não são analisados pelo compilador ou interpretador, então é só um comentário para que quem lê o programa entenda melhor o programa, ou seja, para clarear o entendimento, clarificar o entendimento do programa. Tranquilo? Ele não vai ser considerado pelo compilador. Bom, se eu quero comentar uma linha somente, eu uso o //. Esse é o comentário de uma linha, ou chamado de comentário inline. Se eu quero comentar mais de uma linha, eu uso esse barra asterisco, asterisco barra. Então, todo esse bloco aqui ficou comentado. Então, às vezes, para fazer teste, você precisa comentar uma parte do seu programa, você quer que ela não seja considerada, não execute, mas você não quer tirar dali porque você vai usar no futuro, você está só testando. Então, você não precisa deletar do seu programa, salvar no Word para depois trazer lá ou perder. Não, você bota barra asterisco, trecho do seu programa, asterisco barra, ele vai ser desconsiderado pelo compilador. Então, você assim pode ir também escondendo parte do seu código para o compilador, para ir facilitando o debug, né, o processo de depuração do teu programa. Também tem essa finalidade. Ok, com isso nós terminamos a aula de hoje. Se você gostou dessa aula, clica no joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, chama a galera da faculdade, do curso aí, para assistir as aulas. Se você tem dúvida, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida aqui nos comentários que nós vamos responder. Beleza? E até a próxima aula.